Shalom a todos os nossos irmãos, a todos aqueles que nos acompanham através desta live. E nós estamos, de fato, trazendo um shalom. Por quê? Shalom é paz, shalom é saúde, shalom é prosperidade. E por falar em prosperidade, a gente começa esta live com uma notícia muito, mas muito boa mesmo, é que a imprensa está agora também notificando que, por exemplo, no estado da Paraíba, onde nós tivemos as informações de 3 mortos, de uma senhora de 24 anos, acho que um senhor de 67 e outra de 30 e poucos anos, nenhum caso de coronavírus. Era apenas uma suspeita, essas pessoas faleceram e agora saiu a informação que não passou daquele vírus do ano passado, que é o H1N1. Então, nada de coronavírus. Nós estamos vivendo diante de um pânico que foi gerado, criado pela mídia, pelos fake news na internet, muitas informações, e também não podemos descartar que mesmo, certas autoridades, como governadores e prefeitos de muitos estados, está isto estampado. Estes gestores queriam mostrar serviço, que estavam preocupados com a população e não podem negar que estão fazendo um grande desserviço à nação. Porque, primeiro, vende-se uma histeria. Segundo, um pânico é gerado na sociedade e isto tem um efeito psicológico muito grande. Estão, assim, analisando os psiquiatras e os psicólogos que, quando passa uma tempestade como esta que a sociedade está vivendo, fica um rastro muito grande. Primeiro, é apenas a primeira semana que se paralisou o comércio e você não pode pensar, é muito tranquilo, não é? Estar dentro de casa, ter comida, ter reservas, ainda ter saldo na conta bancária, ter a certeza que no fim do mês você vai receber seu salário, mas e aquele que não tem? Que tinha apenas para uma semana, e a semana está acabando. Você pode entrar na mente, você pode tomar o lugar desta pessoa e sentir na pele a dor, o desespero que está na alma de muitas pessoas? Então, isto é o momento de que nós paramos para dizer de maneira clara e responsável: olha, se você não presta desserviço à sociedade. Estou aqui como pastor, trazendo uma palavra de ânimo, de consolo, de esperança para o povo, de manter a fé, de manter a calma, de que este vírus, todos os que me acompanham, todos aqueles que congregam comigo, participaram ativamente do meu empenho antes que isto virasse esta pandemia, de nossa oração, de nossos cultos em que levantamos nossas mãos, que demos as nossas mãos, que ajoelhamos, que clamamos a Deus para que isto fosse barrado, fosse desmantelado este poder demoníaco que estava invadindo e atemorizando o povo da terra. Então, isto foi feito, nosso cuidado e a nossa fé. Guardei e aguardei até o último momento as decisões dos governadores e do prefeito, né, e dos prefeitos e de governadores de vários estados onde nós temos igrejas, para seguir as orientações, para cooperar. Por quê? Em primeiro lugar, o transporte foi cortado. O transporte público foi cortado. Então, já teríamos uma grande parte de pessoas que seriam prejudicadas. Segundo, é óbvio que as pessoas
de acima de 60 anos, né, eu mesmo sou desta classe, então são mais acessíveis a ter problemas do que um organismo jovem. Isto é uma coisa clara e nós, então, para cooperar, para que isto não fosse adiante, a gente não tinha os dados e as informações que hoje temos, então pedimos às pessoas idosas para ficar em casa. Eu mesmo nem cheguei de viagem, nem fui visitar minha mãe eu não fui visitar, porque para resguardar a saúde dela, a segurança dela, sabe, porque é idosa, já tem 86 anos, graças a Deus, vai fazer 87, e eu desejo que ela viva muitos e muitos anos e com saúde. Então, eu nem fui visitar a minha própria mãe para resguardar, para cooperar. Mas estou aqui diante de quadros que nós estamos acompanhando que não podem continuar. E eu venho orando, pedindo a Deus que dê sabedoria, entendimento ao nosso presidente para poder tomar as decisões que precisam ser tomadas com calma, que precisam ser tomadas com equilíbrio, mas que precisam ser tomadas com pulso, porque existe, sempre existiu e sempre existirá, oposição em tudo aquilo que você vai fazer. São milhares de opositores que estão torcendo para que o governo não dê certo, para que as coisas não dê certo. Isto é um desserviço, isto é uma falta de brio, de vergonha, sabe, de postura, sabe, de desejar e de torcer para que o outro fracasse, para que ele suba no poder. Isto é uma coisa triste, que na verdade a gente vê isto em todos os segmentos da sociedade, inclusive da política também, não é? Isto é assim. Então eu também fico nesta hora no meu constrangimento, porque ainda ouvi comentários que algumas pessoas que têm coragem de me chamar de pastor, que congregam comigo e que ainda colocam ainda certas coisinhas ainda aí para comentar. Olha, eu estou pedindo para todos, olha, ei, preste atenção, saia fora desses noticiários da televisão aí, sabe? Saia fora desses comentaristas. Esta é uma coisa que é uma praga. Foram eles os causadores de tudo isto, e você vai ver pessoas passando fome, pessoas com problemas financeiros, e você achar que você deu apoio para uma desgraça desta? Tenho certeza que aqueles que vão comentar lá que o presidente deve ser deixado de lado, não sei mais o que, eles não oram. Eles não pedem a Deus direção. Ei, não tem paixão política aqui não. Quem me conhece sabe que eu sou apolítico. Eu nunca trouxe um político, nunca indiquei político para ninguém, mas tem uma coisa que eu estou dizendo. A Bíblia que nós carregamos diz que nós devemos orar por aqueles que estão no governo. Quando a Dilma era presidente, eu orei para que o governo dela fosse bem sucedido. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque eu não queria ver a desgraça. Mas quando eu vi a desgraça que ela estava fazendo e levando a sociedade e meninos a prostituírem e preparando kits para ensinar crianças sobre sexologia e levar as crianças para o homossexualismo, eu bati contra e bato. Essa desgraça é contra a Bíblia. Então, louvo a Deus pelas atitudes que este presidente tem tomado com relação à postura de respeito às Escrituras. Mas não sou político, não é por isso que eu mudei de posição, não. Agora vamos falar um pouco, nós prometemos que nesta nossa fala, nesta live de hoje, nós teríamos a participação da doutora Rebeca Rocha, que é enfermeira, infectologista, residente pelo Hospital Oswaldo Cruz, em Recife, e também ela fez mestrado aqui na Universidade Federal da Paraíba e hoje doutorando também em infectologia. Então, esta irmã, esta senhora, está colaborando com informações, sabe, com a participação, porque ela vive no meio acadêmico, neste meio, e ela tem informações que são verídicas, sem alarde
e que nós gostaríamos que ela pudesse compartilhar conosco dos números atuais e das informações que hoje são verídicas. Não é, doutora Rebeca? Boa noite, Deus te abençoe, boa-vinda, bem-vindo à nossa live. Boa noite, tudo bom a todos? É um prazer imenso mais uma vez estar aqui com vocês. Eu acho que, diante de toda a situação que o país tem vivido, é muito importante que nós tenhamos uma responsabilidade diante do repasse de informações, né? Os fake news estão aí, a mídia está aí lançando diretamente diversos dados, mas dados que são soltos, muitas vezes sem contextualizar o significado daqueles números. Isso tem gerado muito pânico, muito assombração, muito temor nas pessoas. Então a gente costuma dizer que toda vez que eu dou um resultado, que eu lanço o dado, eu tenho que dizer qual é o significado daquele dado que eu quero dizer, para que ele tenha fundamento para quem escuta, para quem vê o resultado daqueles dados, né? Então, quando a gente fala aqui a nível de Brasil, a gente vê que a gente tem um número crescente. A gente falou numa entrevista anterior que isso já era esperado, que os números iriam aumentar, porque é pelo comportamento da doença. A doença ele tem uma característica de uma transmissão muito alta, então é um vírus que se transmite muito facilmente de pessoa para pessoa. Então a gente já esperava esse número de casos sendo aumentado, que não seria diferente dos outros países, que assim também tiveram seus números aumentando dia após dia. Atualmente a gente diz que a tendência é que a cada 3 dias esse número se duplique. Então, a cada 3 dias, se eu estava 1.000, daqui a 3 dias vai estar 3.000. E se quando tiver 3.000, com 3 dias vai estar 9. A gente tem até esperar quando a gente estiver na curva de crescimento realmente da epidemia aqui no Brasil, né? Então, a gente vê que no início de uma epidemia, ela inicia em um alinhamento linear, que ele vai subindo exponencialmente os números até chegar a um pico, e esse pico vai declinar. Quando o ministro da Saúde falou que a gente queria achatar essa curva, é importante a gente deixar claro que é achatar essa curva, porque às vezes se fala tão rapidamente que as pessoas nem entendem o que é achatar essa curva. Então, eu vou falar de uma maneira simples para que todos entendam o que é essa achatação dessa curva. Simplesmente, a gente tem um sistema de saúde fragilizado, um troco precário, quando comparado a outros países de primeiro mundo. Aliás, nós estamos em terceiro lugar, não é? No mundo, nós não estamos tão achatados assim, né? Tão atrasados então, assim, né, doutora? Não, então, eu só vou explicar para a gente entender, para chegar onde eu quero falar. Então, o que acontece? A China, a Itália, aconteceu que esses números cresceram de forma tão rápida que os sistemas de saúde, mesmo sendo avançados, não conseguiam atender essa população da demanda, porque eles adoeciam tudo ao mesmo tempo. Quando eu penso em achatar a curva, que eu peço para que a população tenha um isolamento social, fique restrita em suas casas, que hoje o ministro, em imprensa coletiva, ele falou, será que nós não fomos imprudentes em tomar essa medida de forma antecipada e poderíamos ter aguardado um pouco mais? Acabou de dar essa reportagem falando sobre isso. Ele parabeniza as igrejas, os cultos, as missas, todos aqueles que trazem esperança para a nação, para a população, e tentar acalmar e alinhar o que realmente está acontecendo no país. Porque quando ele fala, vamos fechar tudo, na verdade ele está querendo dizer o quê? Vamos fazer com que as pessoas não se encontrem umas com as outras, já que é um vírus de grande transmissão e elas não adoeçam tudo de uma vez só. Porque se todo mundo adoecer de uma vez só, o sistema de saúde não vai conseguir atender essa população que vai estar necessitada. A gente sabe que 80% dos casos vão cursar de forma leve a moderada, que não vai precisar de atendimento assistencial de forma que vai ter que se internar em um hospital. Porém, aqueles que necessitarão, se todos necessitar de uma única vez, a gente não vai conseguir. Porque a gente não só está diante da epidemia do momento, a gente tem as outras coisas que as pessoas vão continuar adoecendo, dos outros fatores
de doenças cardíacas, de doenças pulmonares, de acidente de trânsito, enfim, de diversas outras doenças. Então, se eu já tenho um sistema de saúde fragilizado, que eu preciso atender essa população que tem as outras doenças, e vem um número grande de casos por complicação do corona, a gente não vai dar conta de assistir essas pessoas. Então, quando ele pede para achatar a curva, ele está querendo dizer, vamos deixar que os casos aconteçam, mas de forma gradativa, que todo mundo não adoeça de uma vez só, não é isso? Então, na verdade, os dados atuais vêm demonstrando que a gente está com um crescimento bom, que a gente teve um equilíbrio dentro do esperado, que a gente não está trazendo uma demanda exaustiva para os serviços de saúde, mas a gente sabe também que a gente não chegou ali, ó, no pico de crescimento. Agora, em abril, em maio, vai ser o período que esses números vão aumentar, que esses casos vão aumentar, e é o momento que a gente vai ter que ter mais cautela. Pois é, agora o grande problema, doutora, o grande problema é o caos social, né? Porque, na verdade, a senhora, a classe política, os gestores, todos eles têm como sobreviver. Mas nós temos 38 milhões que vivem da economia informal neste país, fora os 12 milhões de desempregados, que não têm renda e não podem esperar que o governo, porque não tem uma estrutura para atender a população, eles vão ficar dentro de casa de braços cruzados e vão morrer de fome ou vão entrar com um problema pior do que é o coronavírus, que são os problemas psicológicos que estão para afetar a consciência e a mente, porque já pensou, a senhora tem seus filhinhos, a senhora olhar para um lado e para o outro, não ter comida para dar para eles, não ter nada, eles estão chorando dentro de casa. Aí a senhora vai dizer, que diabo de coronavírus é esse que vai embora? Eu vou trabalhar e procurar um jeito para trazer o pão para os meus filhos. E eu acho que é hora de um equilíbrio nesta situação, porque nós sabemos, todo mundo, a população já está sabendo, a senhora poderia nos abrir mais este leque, de que o coronavírus é um vírus mutante que traz, como todos os vírus, um efeito gripal, não é? De uma gripe, de uma coriza, de uma infecção aí dessa via respiratória. Porém, que a letalidade dele é muito pequena a letalidade para criar esse pânico todo, não é verdade? Então, olha só, quando a gente traz esses dados, a gente tem que contextualizar, é o que eu falei, vamos lançar dados, mas vamos contextualizar esses dados. Porque para eu falar do coronavírus, que ela vai trazer essa síndrome gripal, esse quadro respiratório como uma síndrome gripal, e 80% dos casos que vai passar por uma gripe despercebida, com sintomas leves, no máximo moderado, que dá uma fraquezazinha, você fica ali, mas não precisa do hospital. Mas o que acontece? A gente precisa entender o contexto onde esses dados estão inseridos. Se a gente pensar no Brasil propriamente dito, são diferenças de regiões. Eu tenho o Sudeste com a realidade, o Sul com outra realidade, o Nordeste. Então, é como a gente fala, nós temos vários Brasis dentro de um único Brasil, onde a sua situação geográfica, a sua situação populacional, econômica, vai tudo influenciar. Se eu pensar que um grande número de casos na região sul, ele vai ter uma complicação maior, porque ela tem um número maior de idosos, eu tenho que tomar medidas diferenciadas para aquela área. Eu não posso trazer uma medida generalizada para todo um contexto nacional, e eu tenho que pensar isso de forma onde estão localizadas as situações. Se eu pensar que tem situações que a maioria, tipo a Amazonas, hoje teve o primeiro caso de óbito na Amazonas, que até então não se tinha registrado, é uma população mais jovem, é lógico que eu tenho uma medida que eu posso ter um controle maior diante da sociedade, buscando os seus meios de sobrevivência, a sua economia, sem ter grande impacto nessas ações. E quando a gente pensa em vários Brasis dentro de um único Brasil, eu tenho que avaliar toda a situação local.
né? Então, quando a gente fala que os dados estão crescendo, estão, mas dentro de que situação? São locais onde tem muitos idosos, são locais onde tem várias pessoas com doenças cardiovasculares, pulmonares, quais são os fatores mais associados de acordo com cada região, porque a gente tem uma vigilância epidemiológica, a gente tem dados para isso em determinadas regiões do Brasil. Então, a gente pode pensar em medidas diferenciadas de acordo com a região em qual aquele cidadão vive. Consegue entender? Entendendo. Sim, pode falar. Então, quando a gente fala assim, áreas de população mais idosa, o que os estudos têm demonstrado? A população idosa são os mais afetados? São os mais afetados, principalmente aqueles acima de 70 anos de idade. Porque a partir de 50 anos, eu já digo que a população já é de risco, tá? Porque 2% dessa população tem risco de óbito. Quando aumenta 10 anos de idade, a partir de 60 anos, esses números se dobram. Então, ela tem uma taxa de letalidade de 4%. Quando eu digo que ele está 70 anos, dobra ainda. Vai para 8% a taxa de letalidade. E acima de 80 anos, eu tenho uma taxa de letalidade de 15%. Então, eu consigo perceber que as populações acima de 70 anos são mais acometidas. É esse grupo mais ainda que eu tenho que priorizar. Eu trouxe um dado aqui importante para a gente comparar alguns países. Posso falar? Pode falar. Então, eu peguei aqui um dado comparando Brasil, Itália e China, que foram os principais países acometidos de um grande número de casos e grande número de óbitos também. Se a gente pensar na população do Brasil de 60 a 69 anos, nós temos 8% da população nessa faixa etária. De 70 a 79 anos, nós temos 4% nessa faixa etária. E acima de 80 anos, nós temos 2%. Agora, então só um momento, doutora, para fazer uma análise para quem está nos acompanhando, entender se nós temos estes números aí, 2% acima de 80 anos, 4% acima. Veja só que alarde está sendo feito, sabe? Que medida drástica. Nós estamos dando um tiro de matar um elefante numa rolinha, num passarinho. Nós prendemos a população jovem, a população que trabalha, que produz neste país, por causa de uma população idosa. Então está na hora dos governantes, não é? Dos gestores, ter a consciência que o Brasil não pode parar por causa de 2%, por causa de 4% de uma população, e é para isolar aqueles que realmente são de risco. Não é pegar agora a classe jovem, as crianças que a senhora nos explicou na entrevista passada, que não tem no pulmão uma certa, um fixador para aquele vírus se fixar lá, não é? Então, a senhora mesmo nos explicou sobre isso, quer dizer, agora nós tiramos as crianças da escola, nós tiramos os jovens do trabalho, nós tiramos a classe produtiva da produção, o povo vai viver da miséria, do caos, vai entrar em problemas muito mais sérios, psicológicos, vamos ter nos próximos dias, se isto continuar nesta situação, assaltos, não é? Invasão de supermercados, de feiras, as pessoas vai duplicar muito a criminalidade, por quê? Por causa de responsabilidade também dos gestores, que nós estamos chamando. Eu estou aqui com as igrejas fechadas, parado, por quê? Porque eu quero contribuir, mas percebo que nesta hora é hora da sociedade se mobilizar e levantar a voz também para chamar a atenção dos gestores, que já passou o tempo que o povo foi massa de manobra de político, com políticas mal implementadas também para a sociedade. Em relação a esse aspecto em específico, fica mais uma reflexão crítica do que a gente consegue entender. Eu quero só que a senhora nos ofereça os números. As críticas são minhas. Eu estou apenas pedindo que a senhora nos dê os dados aí das pesquisas científicas, por favor. Então, na verdade, a gente vai ver aqui, entre 70 e 80 anos, nós vamos ter os 4% de 70 a 79 e os 2% acima de 80 anos de idade. 6% somando os que são mais de risco ainda. Se a gente comparar com a Itália,
Mais de 80 anos, eles têm 7%. E mais de 70 anos, eles têm 10%. Então, somando, dá 17%. Ou seja, dá mais do que o dobro, dá quase um triplo da população idosa do Brasil. Então, é lógico que vai ser uma região mais acometida. É uma população que tem 3 vezes mais o número de idosos comparado ao nosso país. Então, a gente já espera que a taxa de letalidade. Então, quando os sistemas, né, de meios de comunicação, seja internet, televisão, fica publicando os dados. Itália morreu hoje 475 pessoas, morreu 675. Não traz a contextualização, não traz que é uma população com grande número de doenças associadas, que é um dos países que maior tem o tabagismo, que é o fumo, e essa carga tabágica leva ao comprometimento pulmonar e leva a maior complicação à doença. O Brasil, em relação ao tabagismo, tem 0,3. Enquanto a gente compara com a Itália e com a China, os maiores índices de fumantes. Então, tudo isso é uma contextualização que leva-se também ao número de casos e maiores complicações dessa população. Entendo. Então, a gente tem que entender como um todo. Então, por favor, a senhora tem os dados atualizados de quantas pessoas foram a óbito no Brasil por essa infecção? No Brasil, deixa eu ver aqui, eu tinha anotado, no Brasil nós temos 58 mortes até o momento. Mas comprovadas que foram pelo coronavírus ou suspeitas? Comprovadas. Pois é, para se ver, não é? Nós tivemos, o ano passado, 750 mortes no Brasil pelo H1N1. 750 mortes, quantos dias a sociedade parou por uma situação dessa? Então, isso é o que eu estou pedindo que a senhora nos forneça esses dados, porque, de alguma maneira, a gente está passando esta informação ao povo que nos assiste, aos irmãos, e aqui fica também a minha observação, que esta conversa que nós estamos tendo é para acalmar as pessoas, para que elas não entrem em pânico, que isso não é caso de pânico, não. Se morre 750 pessoas, não parou ninguém. Se morre 750 pessoas, eu não vi a imprensa fazer o dia todo falando sobre 750 mortes, quer dizer, mais de 2 pessoas morrendo por dia com H1N1 ano passado, e agora por causa de 58, eu estou respeitando, 58 são muitas pessoas, mas isto é uma coisa normal, todo dia morre gente com problemas diferenciados. Se comparado, eu estava vendo os dados aí de um jornalista que publicou hoje no jornal em Brasília uma matéria, falando sobre isso, dizendo, olha, engraçado, se comparar as pessoas idosas, mesmo os idosos que morrem que podem morrer com coronavírus, é ainda 700 vezes menor do que as mortes que eles vão ter com os problemas que eles já possuem na velhice. Então, eu acho que tudo isso é um momento de a gente refletir e perceber se por trás de toda esta movimentação há necessidade deste exagero todo de trancar o povo brasileiro a esta situação e levar as pessoas ao caos, ao desespero, porque eu não estou só falando da classe política, que eu já disse aqui em outras lives e não volto atrás, não. Eu não vi sacrifício algum da classe política. Não tem sacrifício, sacrifício é da classe produtiva e dos pobres, dos trabalhadores. Esses estão sacrificando, e dos empresários. Esses estão sacrificando alguma coisa. Eu quero saber qual foi o político que abriu mão do salário dele, da verba que vai para o gabinete dele, da mordomia que ele tem, do próprio trato nos hospitais com melhores qualidades do que o povão tem. Ninguém abre mão disto. Agora, cobrar do povo e impor sobre o povo uma condição que eles não tocam com a ponta do dedo, isto eu estou contra. E eu estou pedindo à senhora que nos esclareça números, porque eu estou aqui, a crítica é minha, não é da senhora. Eu não estou responsabilizando em nada, estou apenas aproveitando estas informações que são verídicas e que não tem alarde nenhum nisso. Foi importante o senhor tocar nesse aspecto, porque eu não sei se o senhor viu ontem a entrevista que o presidente deu, que gerou uma repercussão imensa hoje. Né? Vi. E o ministro, em imprensa, entrevista aqui coletiva para a imprensa, agora no final da tarde,
ele aborda, né, justamente os aspectos que envolvem o setor econômico do país e fala que nesse final de semana vai ser o momento em que eles vão se reunir com gestores, com prefeitos, com governadores, para que seja deliberado ações pontuais, estratégicas, e ver até que ponto não pode interferir tanto na economia do país. Então, esse final de semana vai ser um momento que, segunda-feira, com certeza, nós traremos novidades, porque eles vão estar, esse final de semana, trabalhando só em cima de medidas para tentar minimizar o impacto na economia do país. Muito boa, muito bem colocada esta fala da senhora com relação ao que o ministro também transmitiu. E agora, aproveitando, né, para dizer a todos que estão nos acompanhando, os irmãos e todos que estão acompanhando esta live, que não estamos discutindo apenas um fator político, nem também um fator de epidemia. Estamos discutindo também que a igreja chegou o momento de botar o joelho no chão e clamar a Deus e pedir que Deus, sabe, ilumine a mente dos gestores e do presidente, dos ministros, para dar ao país a orientação correta, necessária e precisa. Eu estou de pleno acordo que devemos preservar a saúde do nosso povo e estou orando para que Deus faça debelar esta epidemia, faça isto desaparecer e também pedindo a Deus que dê graça para o povo não entrar em pânico e não entrar nessa situação e que os governadores e o presidente tenham de Deus uma direção para a condução do cargo que nós os elegemos para que eles pudessem ter o domínio sobre o povo brasileiro, não é? Mais alguma informação, doutora? Então, nesse momento, aproveitando a fala que o senhor, pegando o gancho da fala do senhor, a gente pede para que as pessoas realmente, nesse momento, tenham um equilíbrio, não entrem em pânico, que as pessoas, igual o senhor fala, eu peço também, para de ficar assistindo toda hora, tudo que a mídia coloca na televisão, todos os dados que eles ficam jogando solto, porque isso gera uma ansiedade, gera um nervosismo, leva a alterações do psicológico das pessoas. Eu acho que esse não é o momento. É o momento da gente entender o que a gente está vivendo, sim, porque todo mundo tem que saber onde está inserido dentro desse contexto que a gente vive, mas esses dados soltos não vai ajudar em nada, a não ser a levar pânico à população. A gente sempre pede. Sabe qual é o maior problema? Porque são tantas informações diárias que as pessoas não conseguem nem assimilar mais o que está acontecendo. Verdade. Está dando um choque de informação na mente das pessoas. É muitas informações que muitas vezes até nós que somos profissionais da saúde dizendo, meu Deus, o que está acontecendo mesmo? Para tudo, porque hoje já foi tanta informação que minha mente não processa mais nada. Se a gente que está vivendo isso dia a dia não está conseguindo processar, imagina a população que não tem um entendimento de tudo que é colocado e discutido, pautado, coisa a coisa, e ganha um bombardeio de informação diária, né? Mas, tem assim, como alguma pergunta para ela, para o povo? Gostaria... Sim, pode continuar, porque essa live está sendo bem informal e nós gostaríamos também, talvez, tem algumas pessoas que querem direcionar alguma pergunta, se a senhora quiser responder também, viu? Se quiser responder, se achar que tenha nível para resposta, a senhora fique à vontade para responder também. Tem alguma coisa aqui, Túlios? Não. Gostaria de saber, tem uma... Assim, pois não, pode falar. Só para concluir aqui, já que a gente está falando tanto, eu gostaria só de frisar das medidas preventivas, que eu acho que é uma coisa muito importante para que as pessoas saibam como manipular a prevenção. Eu sei que todo canto fala, mas é um momento que aqui várias pessoas estão assistindo, então é mais um momento de informação para que realmente saiba como prevenir a doença, né? Então, quando a gente fala assim, lembra, o meu pai me ensinou, a minha mãe me ensinou, desde criança, deixa o sol entrar na sua casa. Ah, é verdade. Deixa as abertas da tua casa. Sabe como é? Sabe como é que é? Sabe o que o meu pai falava? Meu pai dizia assim, casa que não entra sol, entra médico. Sol é vida.
Vento, né? Vento, ventilar, sol, tudo isso faz muito bem à saúde. Justamente, Até então as assim, cidades e os estados que o sol aparece menos, há mais casos de depressão, né? Porque a luz aí é muito importante para nós. É a luz do sol, então, do sol, o sol da justiça, quando entra na casa, né? Traz um vento de paz e de felicidade. É a luz de Deus também, não é? já diziam os sábios, né, que quando a gente escuta os mais velhos que viveram uma época que não tinham grandes recursos, mas que eles sobreviviam, é porque eles têm experiências inatas para passar para uma prole. E eu aprendi e repasso para todos. Quer prevenir? Mantenha a sua casa higienizada. Mantenha cada vez a sua higiene. Eu acho que é uma lição que a gente vai trazer daqui para frente. Por mais que tudo isso passe, é melhorar o nosso nível de higiene. Muito bom, Né? muito bom. É a gente ter um controle maior sobre os cuidados com os nossos filhos, para com as pessoas que a gente ama. Eu acho que é um momento que ele, além de tanta dor, ele traz amor, porque todos esses atos é para você preservar quem você tanto ama. Verdade. São seus filhos, são seus pais, são seus avós, são seus tios, e ninguém quer perdê-los. Então, quando eu falo, higienize mais as mãos, deixa a tua casa aberta, deixa ela bem ventilada. Toda vez que você entrar na sua casa, onde foi que você pegou o primeiro lugar para entrar na tua casa? A maçaneta da porta, um local extremamente contaminado, que você pegou em tudo na rua. Lembra de toda vez que entrar em casa, voltar e limpar a tua maçaneta, porque ela é um local que todo mundo vai pegar e queira ou não, você entra de casa, sai contaminando constantemente sua mão. Ao entrar em casa, principalmente nesse momento, tira a sandália antes de entrar em casa para não levar. Ali tem idosos, tem crianças, tem pessoas imunodeprimidas, vão entrar em contato. Eu sei que já dizia, para a gente criar anticorpos, eu tenho que entrar em contato. Lembra que falava isso? Eu lembro e prego isso. Porque, na verdade, o que nós vamos vivenciar é que todos nós precisamos de criar anticorpos contra o coronavírus. De alguma maneira, ou da maçaneta do carro, ou da casa, ou do convívio com alguém, você vai pegar. Oxalá que o seu organismo esteja numa condição de imunidade alta para que ele bata lá dentro e você possa vencer essa batalha. É assim que eu peço, e até estou dando às pessoas aí, doutora, sabe? Receitas caseiras, simples de plantas, de alimentos que aumentam a imunidade para que as pessoas possam enfrentar este momento também. Porque eu sei que a crise, às vezes não dá para comprar um remédio, mas olha, a casca do abacaxi com gengibre, com a folha de manga, com o açafrão, bata aí no liquidificador, tome aí um pouquinho de extrato de própolis com limão, gengibre, açafrão e mel, olha, melhora também. São coisas simples que o povo pode melhorar também aí, para subir a imunidade e poder conviver com esse momento também, não é? Não é certo? Que não vai fazer mal a ninguém. De jeito nenhum, só vai fazer bem. Não é? Muito bem, tem uma pergunta aqui, olha. Tem uma pergunta aqui, ó. A pergunta aqui é assim, ó. Tem uma pessoa aqui que tá com rinite alérgica, mas não tem febre, está tossindo, quer saber se pegou a coronavírus. Eu acho que só pode responder com 2 palavras, né? Ou com uma palavra só, né? Isso não é característica, né? Na verdade, nesse momento, a gente não vai saber o que é rinite, o que é corona, porque eu já disse, o corona, ele vai, em 80% dos casos, apresentar de forma leve, como síndrome gripal. Então, as perguntas das pessoas, eu sou muito alérgica, eu tenho coriza, isso pode ser coronavírus? Gente, diante da situação, a gente não tem como descartar o que é o que não é, porque a síndrome, os sintomas são muito parecidos. Então, a gente só pensa assim, aumenta a higienização das tuas mãos, não leva a mão no rosto, não faz, tem cuidado com quem está perto de você, porque os sintomas são tão parecidos que às vezes você nem sabe o que é o que não é, porque 80% vai passar de uma forma leve e você não vai nem saber que tem. Aqui tem aqui, ó, crianças podem transmitir o vírus para pessoas idosas. Esta alta taxa de transmissão seria a razão pela qual a OMS emitiu notas para não haver aulas ou ajuntamentos coletivos? Então,
volta, né? O que acontece? O que a gente sabe é que as pessoas que transmitem o vírus são as que mais transmitem a doença, são as pessoas que têm sintomas. Existem estudos que mostram que mesmo as pessoas sem sintomas podem transmitir o vírus, só que de uma forma com uma carga viral menor, uma quantidade de vírus menor. E o que acontece nas crianças? Eu já expliquei na nossa entrevista anterior que as crianças têm receptores que todos nós temos, só que em menor quantidade lá nos alvéolos pulmonares. Tem menor quantidade. É igual chave e fechadura de uma porta. A chave só entra numa fechadura específica. Se eu tentar botar essa chave em outra fechadura, ela não abre. Então, a mesma coisa acontece lá no pulmãozinho. As crianças têm menor quantidade desses receptores, então ela tem uma condição menor de agregar ali vírus. Por isso que as crianças adoecem menos, as crianças muitas vezes podem até passar com um quadro assintomático, e eles podem transmitir? Podem. É uma coisa que está confirmada, que todos os assintomáticos transmitem? Não, porque tem cargas virais menores, mas pode acontecer a transmissão de pessoas assintomáticas. Então, quando fala assim, não vai para a escola, não sei o quê, é no intuito, quando se pensou, as crianças não adquirirem esse tipo de vírus e vir para casa e ter contato com as pessoas mais idosas e transmitir eles, porque eles não vão sentir nada, mas vão transmitir para alguém. Entendeu? Há uma outra pergunta aqui, se neste momento que nós vivemos, inclusive aqui na Paraíba mesmo, no Pernambuco, é válido tomar a vacina H1N1? Com certeza. Eu indico, eu sugiro que todo mundo toma dentro das suas indicações, das suas faixas etárias, da população. Por quê? Porque a gente está vendo que dentre esses resultados, as pessoas que têm mais complicados, que estão dando negativo para o coronavírus, uma grande porcentagem tem dado H1N1 e tem levado a esse comprometimento maior, que necessita de um cuidado maior. Então, para tomar a vacina da influenza, quando você toma hoje, eu tenho daqui a 15 dias para você criar células de defesa. Então, quanto mais cedo você tomar, você leva 15 dias ainda para ter anticorpos e lutar caso você entre em contato com ela. Então, pode ficar tranquilo e tomar. Muito bem. Outra coisa aqui é se todos os brasileiros serão contaminados pelo vírus com ou sem quarentena, mesmo sabendo que a população idosa é mais afetada. Essa é uma coisa que é normal. Todo mundo espera que a população seja toda afetada mesmo, né, com esse vírus e que cria anticorpos, né? Em pequenas quantidades, outras em mais fortes, mas que vai acontecer, né? Uma grande parcela da população, né? Quando a gente diz que a gente está numa curva que está subindo, em abril vai ser o maior número de casos, provavelmente essas pessoas vão entrar em contato com outras pessoas, na sociedade, na vida, e a grande parte da população vai se contaminar como um outro vírus comum, principalmente por causa da sua característica que é de alta transmissibilidade. Então, um grande número de pessoas vão adquirir, muitas não vão ter quase sintomas, vão ter sintomas leves ou moderados, e é uma coisa que a gente vai enfrentar. Outra coisa, doutora, aqui só para descansar a cabeça de uma pessoa aqui, ó, ela está dizendo aqui assim, ó, doutora Rebeca, é verdade que a cada 100 suspeitos o Brasil só consegue fazer 14 testes? O restante é deixado de lado? Vamos lá. Olha, pergunta excelente para explicar um monte de coisa com essa pergunta. Presta atenção. No início, todo mundo que tinha sintoma respiratório, ele fazia a coleta do exame para ver se era coronavírus. Mas o que o Ministério da Saúde tinha preconizado? Que a gente fazia a coleta, ia para um painel de vírus. Eles testavam para um monte de vírus. Testava para H1N1, testava para influenza tipo A, influenza tipo B, para outros vírus. Se todos esses dessem negativos, aí que ele testava para o coronavírus. Aí agora inverteu. Não está sendo feito mais assim. Ele testa primeiro para o corona. Se negativar, aí ele vai procurar saber o que é. Mas o que acontece? Existia um número pequeno de quantidade de kits para fazer na população como um todo. Então, o fato é que, com certeza, existe muito mais número de casos. Isso aí é fato. Porque eu não
realizo teste em todo mundo. Sim. Eu só estou realizando testes naqueles que têm maiores complicações, que têm uma maior gravidade, que precisam de hospitalização. Então, na maioria daqueles que eu peço isolamento domiciliar, porque está com sintoma respiratório, eu não estou testando esse povo, então não sei. Então, o número é muito maior, com certeza, do que se tem. A gente tem uma previsão de chegar a testes rápidos a partir de abril, né? E aí a gente vai conseguir fazer um número bem maior de população. Quando eu fizer um número bem maior da população, com a maioria da população, eu vou ver que essa taxa de letalidade ela pode ser até menor, porque eu estou só comparando com aqueles que eu fiz o teste, mas com um monte que eu não faço o teste que passa de forma despercebida. Então, essa taxa de morte, que é a de letalidade, pode ser menor do que está atualmente, porque hoje em dia eles têm 2,4 aqui no Brasil, a taxa de morte para o coronavírus, o Covid-19. Tem 2,4. Mas quando eu testar todo mundo, eu vou ver que essa taxa pode ser até menor, porque eu estou testando pouco em relação, na verdade, ao que se tem. Muito bem. Muito bem, nós estamos muito felizes com as suas informações e muito agradecidos à senhora, a sua disponibilidade. E, por certo, vamos precisar de outras entrevistas para que ajude as pessoas a terem a tranquilidade para lidar com essa situação sem pânico. E, por certo, as pessoas ficarão imensamente agradecidas a todas as suas informações, doutora. Que Deus te abençoe. Muito obrigado pela participação. A senhora teria mais alguma ponderação a fazer? Eu que gostaria de agradecer a oportunidade de, mais uma vez, estar contribuindo para o repasse de informação para todos aqueles que vão ter a disponibilidade em assistir, né? E que espero que seja uma forma de tranquilizar, de mostrar como as coisas acontecem e que realmente não é para se ter um pânico, é para se ter um equilíbrio, ter sensatez e que, se Deus quiser, isso tudo vai passar, vai ficar na história, vai ser uma experiência rica e que vai nos trazer grandes lições de vida daqui para frente. Deus te abençoe, muito obrigado, viu? E fique com um grande shalom no coração. Deus te abençoe. Amém. Tchau, tchau. Amém. Pois é, meus nobres irmãos e amigos, nossa entrevista com a doutora Rebeca Rocha, que é enfermeira, infectologista, que nos atualizou com muitas informações preciosas. E agora, neste momento final, nós vamos nos dirigir em oração a Deus. Antes, quero lembrar a você que, se Deus permitir, vou estar amanhã às 9 horas da manhã para uma meditação na Palavra de Deus e para um momento especial de oração. Acabou aqui? Saiu aqui? E... acabou? Saiu aqui fora. Aqui. Não, só ela saiu agora. Sim, mas aqui tá, saiu. Então, o que nós estamos propondo agora é que amanhã, às 9 da manhã, nós estaremos juntos aqui para um momento de oração e desejamos que você possa participar conosco também das nossas transmissões. Lembrando que amanhã, quinta-feira, normalmente nós temos culto e eu vou estar no púlpito à noite, às 7h30 da noite, vou estar na plataforma pregando a palavra de Deus. E de manhã às 9 horas, porque Deus colocou no meu coração de estar com vocês todas as manhãs, às 9 horas, para meditarmos e para orarmos juntos. E vamos aproveitar estes momentos para orar pelos gestores, pelos governadores, pelos prefeitos, pelo presidente, pelos ministros, para que as decisões sejam acertadas e não sejam decisões influenciadas apenas por contextos de outros países que nada tem a ver com a realidade nossa aqui no Brasil, e em cada região do Brasil seja procurado acertar as diretrizes da melhor maneira sem prejudicar o povo brasileiro, não é? Não vamos piorar uma situação, né? Não se justifica um mal com outro mal. Nós vamos procurar, estamos procurando em Deus. Não posso fazer nada a não ser orar e pedir que Deus ilumine a vida do presidente e dos gestores e pedir que Deus guarde a sua casa e guarde a sua vida de sofrer esta miséria que leva à morte. Mas lembrando também que isto tem uma coisa que precisa ser ponderada. É um vírus? É.
Tem o seu perigo? Tem, mas muito pequeno para esse alarde todo. Não é isso? Foi isso que o presidente disse com muita clareza ontem na sua fala, e é porque é a verdade. Chega de este alarde todo e vamos botar o pé no chão e vamos trabalhar, que Deus nos vai dar uma vitória. Vamos orar? Agora eu queria pedir que, se você não é inscrito no nosso canal, no YouTube, por favor, se inscreva. Se você não nos acompanhava nas redes sociais, nos acompanhe, Pastor César Augusto ou Fé Perfeita. Se você gostou desta live, não deixe de deixar o seu like aí. E também lá a irmã Luana Rochinski pede para que eu mande um abraço para Pedro e Rosa, lá em Juara, no Mato Grosso, que assiste todos os cultos. Olha, meu abraço, meu agradecimento não é só ao Pedro e à Rosa, não, a todos vocês, o nosso abraço e a nossa satisfação. Mas não deixe aí de deixar o seu comentário, não deixe de dar o seu like, ou se você não gostou, dê o seu dislike também. E não deixe de se inscrever, e eu espero você amanhã, às 9 horas da manhã. Vamos orar juntos? Está em casa? Vamos fazer disto uma marca. Dê a sua mão aí para alguém que está ao seu lado, a sua esposa, não é? Aos seus filhos. Cadê minha esposa? Vem cá, nós vamos orar de mãos dadas aqui. Minha esposa está aqui também no estúdio comigo. E eu vou chamá-la aqui para dar as mãos aqui, representando as demais famílias que estão juntas também neste momento. Nosso Deus e nosso Pai, nós agradecemos ao Senhor por esta oportunidade que o Senhor nos tem dado de entrar nos lares, de falar com as pessoas, de mostrar com clareza as coisas que estão acontecendo, de advertir as pessoas, de chamá-las para um momento de tranquilidade. E aproveito nesta hora, não apenas para deixar uma crítica para aqueles que governam, aqueles que presidem, aqueles que estão fazendo a política, mas pedir ao Senhor que o Senhor seja misericordioso de 210 milhões de pessoas que vivem nesta nação e que não podem, de maneira nenhuma, serem massa de manobra de partidos e de ideias. Em nome de Jesus, acalme esta sociedade, dê sabedoria aos governantes e dê a nós saúde, e ao povo de maneira generalizada. Senhor, que haja temor em cada coração, que ao findar esta semana e estes dias que estamos reclusos, cada um possa ter tirado alguma coisa para melhorar a vida como cristão, como cidadão, amando, perdoando e sabendo como viver melhor aqui, e reconhecendo que nós não somos nada e que o mundo se assustou com o vírus. Muito mais será o dia em que o Senhor tratar essa terra com rigor. Tenha misericórdia de todos, dê saúde a todos, dê paz, dê equilíbrio, e peço também que a providência do Senhor seja grande, que não falte o pão e que não haja caos em nenhuma família. Em nome de Jesus agradecemos e te pedimos. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe a todos e até amanhã às 9 horas, quando estaremos aqui mais uma vez. Shalom a todos. Deus abençoe.